quais são as áreas da nossa vida que nós estamos interagindo e a importância de interagir com um grupo de áreas, né? Quando a gente interage na vida como um todo, ela reflete a perpetuidade, né? A gente consegue interagir com várias áreas e a gente consegue alimentar essas áreas. E assim, em cada momento eu convido uma pessoa especialista neste assunto para trazer o ponto de vista dela e colaborar com a gente, trazer um olhar técnico para nós em relação àquele assunto. E essa noite nós estaremos com o professor Marcos Roberto. Ele é graduado em pedagogia, pós-graduado em matemática, especializado em física, pós-graduado em gestão educacional e dirigente espiritual há 36 anos. Então, certamente é uma pessoa que tem um pouquinho de experiência para falar sobre espiritualidade, né, mestre? Muito bom. Pessoal, eu não gosto de fazer palestra. Quem está comigo toda semana sabe disso. Eu gosto que vocês vão trocando com a gente, vai falando com a gente, vai fazendo perguntas. Então, eu preparei algumas perguntas para conversar com o professor Marcos Roberto, mas eu quero que vocês possam trazer para a gente também ponto de vista de vocês, um olhar de vocês sobre a espiritualidade. Minutos antes de entrar aqui na live, eu estava falando para o professor assim, o quão é mágico a data de hoje, né? Eu não sou estudiosa, uma grande estudiosa do assunto, mas hoje, dia 17 de setembro de 2024, é lua cheia, e nós ainda temos um eclipse lunar em Peixes. Peixes é o signo da espiritualidade. Então, hoje a gente está exalando a espiritualidade, né, professor? É isso. É isso, né? Estamos alinhados, né? Estamos alinhados com o assunto. Estamos muito alinhados, né? E aí, pessoal, eu quero que vocês interajam conosco, tragam perguntas e interação e ponto de vista sobre o assunto. Todo mundo que está entrando, aqui o pessoal, a Cidinha Sartori, um beijo no seu coração, falando eu sou de Peixes, o pessoal dando boas-vindas para o professor Marcos. Ele é pouco conhecido, né, gente, dentro da espiritualidade. Eu vou lendo aqui, caso ele não estiver vendo, eu vou lendo para ele, tá, pessoal? Interajam bastante. Mestre, eu gostaria que nós começássemos essa noite, você falando um pouquinho aqui para nós, sobre o que você define para a gente espiritualidade. Qual é o seu ponto de vista sobre o assunto espiritualidade? Boa noite a todos, boa noite. Que seja uma noite próspera, que seja uma noite de entendimento, que seja uma noite de interação. Porque, com certeza, toda essa gama que a gente tem aí da rede social, quando ela é usada como uma ferramenta positiva, ela vem trazer interação, ela vem trazer esclarecimento e ela deve ser libertadora. Isso já é espiritualidade. Né? Quando o que vem libertando, essa libertação entre o mundo físico com algum outro momento que a gente tem, isso é espiritualidade. Mas se a gente for pensar aqui nesse momento da nossa live, pensando na Roda da Vida, que é uma ferramenta também de conciliação, certo? A Roda da Vida ela vem para conciliar aí alguns dogmas, algumas situações, alguns acertos e erros do eu com eu mesmo. Tanto que o nome dela já diz Roda da Vida. E quando eu trago ela para mim, ela passa a ser a roda da minha vida. Isso é muito importante, né? E quando a gente passa a trabalhar com essa ferramenta, procurar entender essa ferramenta, a gente começa a ver que nós não somos só matéria, nós não somos só corpo, nós não somos só o físico. Nós dependemos do físico, nós vivemos no físico, mas todo esse físico ele é emanado de emoções. Então, a espiritualidade, as emoções, elas são exatamente a expressão da espiritualidade. Mesmo independente de religiosidade, independente de você até mesmo acreditar, a gente pode pensar o seguinte, o corpo foi abandonado. É o que nós chamamos de morte, de viagem, de despedida. Quem abandonou esse corpo? Por que esse corpo não volta mais a ser animado como ele sempre foi? Quando esse mundo, quando essa gama, quando essa gleba toda chamada espiritualidade deixou de vibrar naquele corpo e aquele corpo único, aquela partícula única foi abandonada por uma faísca, que é o meu espírito, ou minha alma, meu anjo de guarda, que se a gente for pensar assim, nós vamos entrar nas questões religiosas, né? E no primeiro momento nós não queremos aí pensar nas questões religiosas.
Mas é fato. Basta a gente olhar com olhos limpos, né? Olhos limpos. Não é a minha profissão, não é a sua profissão, não é aonde eu vivo, não é a minha, a minha vertente familiar, é olhar o universo, certo? Quando a gente pensa na espiritualidade enquanto emoção, enquanto emoções e emoção, é quase impossível, né? Você chega num lugar em que todo mundo está sorrindo, em que todo mundo está brincando, em que todo mundo está falando palavras boas, você pode estar caidaço, dali um pouquinho você começa a se transformar, você começa a se adaptar, dali um pouco você está sorrindo, aquilo que te magoava fica de lado, não é que aquilo sai, aquilo vai deixando de ter força e você entra naquele clima. E o contrário também, né? Entrar num momento de um acidente, entrar num momento de um velório, entrar num momento triste de um hospital, você pode ter acabado de sair de uma festa, acabar de sair de uma cervejada, mas aquelas energias vão te focando, elas vão ali meio que entrando na sua vibração. E essa diferença de vibração, essa diferença de cosmo que nós temos intimamente com a gente e com o grupo, a gente pode entender que tudo isso é a espiritualidade. O nome espiritualidade é um nome muito claro, muito, vamos usar o que? É um nome muito simples, é um nome como todos os outros nomes do mundo. Por questões de preconceito, quando a gente fala espiritualidade, algumas pessoas afastam, né? Já misturam aí com questões religiosas, mas não. A gente pode imaginar a espiritualidade como tudo isso que emana no universo. O raio do sol é a espiritualidade, a força do eclipse hoje é a espiritualidade, Sim. essa energia que vocês estão sentindo entre eu e a Clau é a espiritualidade, Exato. o sorriso que a Clau está dando agora é a espiritualidade, tudo isso é porque o corpo em si, o corpo físico, ele não emana. Quem emana toda essa energia é o que nós chamamos como espiritualidade. E para os seres humanos, não mais, não menos que os animais, as emoções são muito fortes, né? Todas as emoções, desde as baixas até as mais altas vibrações de emoção. Dá para falar muita coisa, senão a gente para só nisso, né? Gente, eu sou suspeita para falar do professor Marcos, eu sou fã de carteirinha, meu mestre. Então, assim, eu fico ouvindo ele em silêncio. Poucas pessoas conseguem me silenciar, né? Vocês sabem disso. Mas é fantástico. Eu penso muito similar. Eu tenho um ponto de vista que a espiritualidade é o combustível da vida, né? E sem ela a gente não consegue se movimentar. Eu penso que não tem Lamborghini que saia da garagem sem combustível. E assim, para mim, espiritualidade é o combustível da vida. Então, faz muito sentido todo ponto de vista aqui que o mestre trouxe para nós. Pessoal, ninguém tem perguntas, né? Então, como vocês não têm perguntas, eu tenho 5.000 perguntas aqui para o mestre e eu vou fazê-las todas. Enquanto isso, vocês ficam aí, tá? Olha aqui a Cristiane falando, ó, meu marido é de peixe, sou suspeita para falar desse signo, pessoas maravilhosas. Olha aí a Cris, aí toda mega apaixonada. Isso aí, Cris. Mestre, fala para mim, qual é o seu ponto de vista em relação o que é espiritualidade versus o que é religião, né? Porque espiritualidade é um ponto, religião é outro. Eu sei que você é um sacerdote dentro da espiritualidade, você é um dirigente espiritual aí há quase 40 anos, mas eu penso que existe aí dois pontos de vista distintos para esse olhar, né? Bom, você já falou bem, né? Quase 40 anos. Imagina o que era eu ou o que era a religião para mim há 40 anos atrás. E eu sou formado em matemática, então pessoas de matemática, nós somos curiosos, xeretas, a gente é prático, a gente gosta de entender os porquês das coisas, né? E eu não me contive só em entender que a religião era dogmas. E hoje nós entendemos que as religiões são rótulos. São rótulos que a gente tem no mundo, são nortes que nós temos no mundo, mas a gente não pode jamais confundir espiritualidade e religião, não. As várias religiões e cultos também, que nem tudo é religião, né? Tem vertentes que são cultos, tem vertentes que são reuniões de pessoas que procuram achar alguns sentidos em algumas coisas da natureza, ou algumas palavras, ou algumas ideias que eles têm, e a gente acaba, por costume, resumindo tudo como religião, né? A gente acha que tudo é igreja, que tudo é religiosidade, e nem sempre é. Mas aí vamos pensar que tudo seja religião. As religiões são rótulos. São rótulos que o homem precisa, porque o homem é um ser social. O homem, por si só, ele é social, ele precisa da organização, ele precisa dessa vida, desse formato que a sociedade trouxe para ele, e assim a gente consegue viver melhor, faz parte do nosso, até mesmo do nosso DNA hoje. Então a gente consegue entender que a espiritualidade não está atrelada à religião.
as religiões muitas vezes precisam da espiritualidade, porque a religião, se a gente for partir do significado da palavra religião, ela fala em unir, se religar, se reencontrar, tem aí uma série de ideias da religião, mas a primeira é se encontrar. A matéria não se encontra, porque a matéria, infelizmente, quando ela é abandonada, ela se dissolve, ela volta para o seio da terra, de uma forma ou de outra, né? Independente se ela foi enterrada, se ela foi cremada, se infelizmente ela foi jogada em algum canto, ela volta. O que atrela essa ligação é a espiritualidade. O que atrela essa ligação são essas nossas emoções espirituais. Então, religião, ela é maravilhosa, a gente precisa sim, a gente precisa de uma base, precisa de um norte, precisa entender aquilo que nos nossos chamamentos para os cultos, né, independente das vertentes, independente se você vai ser norteada pela Bíblia, ser norteada pelo Alcorão, ser norteada por oriquis dentro dos cultos africanos, ser norteada por ensinamentos ancestrais indígenas no culto da Jurema e no culto da Umbanda. Então, independente do que vai nortear a sua religiosidade, toda essa religiosidade ela vai trabalhar com essas emoções, com essa espiritualidade. Então, para fechar a questão, religião e espiritualidade, elas podem andar juntas, paralelas, porque a religião precisa desse mundo espiritual para ela se fixar. Senão ela não tem sentido. Ela não tem sentido. E junto com essa espiritualidade e o que se chama de religião, a gente vai encontrar uma palavra mágica aí chamada fé. Essa fé é a mola das religiões. Né? Religiões que não pregam a fé, religiões que não conseguem desencadear a fé, elas não estão. E a pessoa também, né? A pessoa que ela não desenvolve nela a fé, independente do quanto que essa fé vibra, ela não consegue se estabilizar em religião nenhuma e nem tampouco na roda da vida. Porque a fé, ela é uma mola que nos faz acreditar. Né? A fé, ela nos permite acreditar, e quando ela nos permite acreditar, ela faz isso ser verdade. Então, espiritualidade está em todo mundo. Religião está, cada um escolhe a sua, e ainda nós temos aquelas pessoas que não conseguiram se encontrar em religião nenhuma. Uns chamam de ateus, outros chamam de estou procurando, estou me achando, mas ela não deixou de ter espiritualidade, porque ela é viva, ela anda, ela sobe, ela desce, ela tem emoções, e ela vive, sim, ela vive. Ela vive nesse mundo, como você disse, eu tenho religiosidade, né? Ela vive nesse mundo de Deus, sim. Tá bom? É verdade. Tem gente que fala assim, professor, eu sou ateu graças a Deus. Você já viu isso? É isso. Olha, tem um monte de gente aqui fã, fazendo comentário, a Sol, a Tatiane, tá todo mundo aqui, ó, te mandando corações, falando que você é maravilhoso. Tá chovendo aqui mensagens. Somos. Pessoal, tudo isso é emoção, tudo isso é espiritualidade, nós somos. É verdade. Pessoal, interajam conosco, mandem suas perguntas, suas dúvidas, os seus pontos de vista em relação ao tema de espiritualidade dentro da roda da vida, como ela impulsiona, que o mestre aqui, o nosso professor Marcos Roberto, vai interagir e falar um pouquinho pra gente o ponto de vista dele, com toda a bagagem, todo o conhecimento que ele tem, para nos ajudar a nos desenvolver também em relação a esse tema e como a gente pode ampliar o nosso nível de conhecimento, tá certo? Mestre, tem uma pergunta aqui que eu não tinha alinhado com você. Ó, tem uma pessoa aqui falando que você é o amor da vida dela, hein? A Lúcia. Luciana, deve ser da minha casa, será? Penso que sim. E aí, é o seguinte, é verdade. Aqui, mestre, tem um ponto de vista aqui, eu tenho uma crença que eu penso o seguinte, que evolução espiritual, ela tem muito a ver, isso não estava no cronograma, tá? Porque eu gosto de trazer, assim, coisas que a gente pensa juntos, tá? Evolução espiritual, ele tem muito a ver com... Qual é o seu ponto de vista, tá? Eu tenho um ponto de vista em relação a isso, mas eu também gostaria de ouvir o seu. Comportamento e espiritualidade. Ele tem mais conexão, a espiritualidade, no seu ponto de vista, tem mais conexão com um comportamento ou com um rito? Penso eu que você vai entender o que eu estou dizendo. Porque tem muitas religiões, muitas práticas religiosas, que existe uma frequência de rito. E muitas vezes a pessoa ela é muito boa no rito, mas ela tem um comportamento que não reflete espiritualidade. Como é que você enxerga, né, a espiritualidade e o comportamento das pessoas? Vamos falar um pouco de comportamento, porque eu penso que isso pode ajudar as pessoas na vida, né?
Bom, existe alguns versos aí, alguns bordões que são soltos no mundo aí, né? No mundo da pedagogia, a gente usa muitos bordões. No meu mundo religioso, a gente usa muito bordões com vários nomes, e um deles diz exatamente mudar o seu caminho, você quer mudar a sua vida, mas você não muda o seu comportamento, você não muda as suas atitudes. Então, as suas atitudes, em resumo, ou então abrindo mais o seu caráter, ele que vai permitir que você se desligue de algumas coisas, que você se encontre em algumas coisas, que você perceba algumas coisas. E dentro se você for pensar na espiritualidade, quando você vibra num caráter positivo, quando você vibra por uma sinceridade, quando você vibra em ser honesto, quando você vibra em, puxa vida, olha, eu só tenho R$ 50, eu devo R$ 40, então eu vou pagar os R$ 40 e vou passar um mês com R$ 10. Essa vibração, ela é sua. E ela é a sua espiritualidade, é o seu caráter, é o seu íntimo. E isso é jogado para onde? Para o universo. E o universo ele é implacável, né? Você jogou, ele te devolve. Geralmente ele te devolve em dobro. Então, espiritualidade, independente da religiosidade, é o seu caráter. E esse caráter, ele está aí nos dogmas morais, né? Sinceridade, honestidade, andar direito. Hoje a palavra do século, né? Dos últimos 20 anos, empatia. Empatia, Se você não empatia. trabalhar, né? Não tem. Né? Se você não trabalhar tudo isso em você, como que essa sua espiritualidade vibra? Então, a sua espiritualidade ela vai vibrar de acordo com as suas atitudes. Como que ela vai trazer benefícios a você? Quando você passa a olhar as suas atitudes e modificar essas atitudes. Nós somos seres mutantes, nós somos seres em constante evolução, tanto evolução física quanto espiritual. Se a gente ficar na mesmice, se a gente não se permitir passar por essa transformação, por essa mudança, por essas possibilidades, se a gente não se permitir, a gente vai continuar naquela mesma vibração. E aí é aquela vibração de doença, é aquela vibração de angústia, é aquela vibração de tentar e nada conseguir, é a vibração da reclamação, é por aí. Dá para ir muito longe, nós ficamos 2 dias Muito. aqui, né? Porque esse assunto ele abre, né? Ele Ele vai se abre. abrindo, né? Ele é um espectro, né? É. E você sabe que. Falar de caráter Exato. é um espectro, né? Nossa. E assim, professor, eu trouxe essa pergunta e essa reflexão, porque quando a gente fala da roda da vida, é importante a gente entender que ela está laçada também a um grupo de valores. Muitas vezes, né, as pessoas, elas me procuram dentro do instituto com alguma questão que as coisas não fluem, e ela tem pós-graduação, e ela tem várias formações, e elas estão com várias situações de saúde, mas assim, elas têm questões comportamentais que comprometem a vida delas, né? E aí, a espiritualidade, eu acho que é o momento onde a pessoa encontra ela com ela mesma, né? E aí eu sempre faço uma reflexão. Não é o quanto você tem que melhorar, mas é o quanto você hoje está melhor que ontem, né? Faz Se sentido isso para permitir, você, né? Acho que mestre, aí né? É você olhar para permitir, aquilo né? ali, né, e falar assim, olha, eu tenho uma gama de 50 itens para melhorar. Mas hoje eu vou selecionar, esse ano de 2024, eu vou selecionar 3 itens que eu quero me melhorar em A, B e C. E dentro desses 3 itens, você criar esse compromisso com você. E eu penso que a espiritualidade, ela reflete também em relação ao comportamento. Porque como é que eu vou ser uma pessoa conectada a algo, uma fé profunda, se o meu comportamento, ele compromete a minha postura e a minha entrega no dia a dia? Como é que é essa fé, né? Não que é punição, né? Não que eu pense que é uma barganha e uma troca, mas eu penso que como é que você conecta com essa fé e você se sente merecedor de receber essa conexão espiritual, essa evolução espiritual, né, mestre? Né? Então, exatamente, que aí você não muda comportamentos e os comportamentos não permitem você enxergar, não permite você sentir, não permite você se permitir, né? Se a gente não se permitir, nada acontece. Nada Até o acontece. próprio alimento. Tá comendo o melhor lanche lá. Se você não se permitir, aquele lanche não te alimenta. A gente vira um tubo, né? Um tubo que passa e despassa sem produzir nada. Sim. Deixa eu só ver aqui, olha, a Rani falando sobre a vibração, reflete de doenças mentais que estão em alta, ansiedade, depressão, crise de pânico, como a espiritualidade atua nesse âmbito. Essa é uma boa pergunta, hein? Olha aqui uma pergunta da Rani. Ela perguntou isso? Ela
está falando o seguinte, ó. Sobre vibração, o mundo hoje é repleto de doenças mentais, que hoje estão em alta. Ansiedade, depressão, crise de pânico. Como a espiritualidade atua nesse âmbito? Nossa, muito boa pergunta. Quer interagir um pouco aí, mestre? Depois eu também complemento. Se a gente for pensar, espiritualidade fora da religião. Eu combinei com a Clau que a todo momento a gente ia tentar fugir do campo religioso. Exato. Né? Porque senão eu vou acabar sendo tendencioso, né? Eu não estou aqui. Um outro dia eu posso voltar aqui e falar focado na religião, né? Mas se a gente for pensar espiritualidade enquanto roda da vida, a espiritualidade ela vem trabalhar a sua vibração. Então, por que essas pessoas estão exatamente com essas doenças emocionais? Porque a espiritualidade, a vibração delas está oscilando demais e ela não está comportando no corpo dela, né? Porque a ansiedade nada mais é que isso, se a gente for pensar em termos de energia, né? Você não consegue conter aquela emoção que está ali em você, seja ela positiva ou negativa, boa ou ruim, triste ou alegre, e aquilo descompensa o seu corpo físico. Porque o nosso corpo físico, dependendo do que do que o seu cérebro está construindo ali, ele começa a jogar uma série de enzimas. E descarga elétrica, né, mestre? Descarga elétrica mesmo. Aquilo, a tal da gastrite, a carga elétrica, o descontrole, tudo isso começa a vibrar num corpo que está fechado. Nosso corpo é fechado, a nossa corrente sanguínea é fechada, nós somos fechados. Nós não interagimos com o universo. Com o lado de fora a gente interage pelos 5 órgãos sensitivos. Passou isso, nós temos um organismo fechado, né? E isso tudo começa a vibrar no mesmo lugar, sem ter para onde sair. Então, quando a gente pensa como a espiritualidade, neste momento da roda da vida, vai trabalhar todas essas questões emocionais, é o controle. Primeiramente, o controle desse ser humano, desta pessoa. E, em segundo, ela se tratar dentro qual a vibração que ela precisa, qual a ordem que ela precisa. Que ela alimenta, está ruim porque ela precisa de um carro ou não está ruim? Que ela alimenta no seu dia a dia. O que ela quer? Ela precisa de um carro ou ela precisa se transportar todo dia para o seu trabalho? Qual é o mais importante? Você ter um jeito de você ir para o seu trabalho ou você ter o seu carro? E aí, o que você vai alimentar dentro de você? Então, a espiritualidade dentro da roda da vida, ela vem trazer para você essa reflexão. O que realmente você precisa e o que realmente você quer. Dentro do que a gente pede para o universo. Eu não vou pedir para o universo o que eu quero. Eu peço para o universo o que eu preciso. Porque, como eu disse, eu sou uma faísca do universo. Claro que a gente tem nossos desejos egocêntricos, as nossas vontades muito íntimas, os nossos escondidos na nossa cabeça, mas tudo isso a gente tem que trabalhar também, né? Se a gente dá visão para isso, a gente está perdido. Tudo bem, Rani? Então é assim, a espiritualidade é vibração. Procurar a sua vibração, o seu campo vibracional, que não é só na espiritualidade, porque a roda da vida ela entra com outros eixos também. Então, alinhar esses outros eixos da roda da vida junto com essa questão espiritual. Faz tanto sentido, mestre, que recente nós falamos sobre a saúde física, né? Então, tem questões hormonais, né, vitaminas, várias questões físicas que pode te levar a um processo de ansiedade, a um processo de depressão, a um processo de pânico. Por exemplo, uma tireoide, enfim, tem uma série de vitaminas que faltam no teu corpo. Tem uma série de coisas que pode te desencadear estimula o organismo físico sem estar com a mente preparada para receber tudo aquilo. Exato. E o próprio cérebro, a própria mente, ela não consegue manter aquilo vivo, né? Ela não consegue manter aquilo ativo. Então, mas hoje a gente está no olhar espiritualidade. Então, mediante a esse olhar focado em espiritualidade, que o professor traz aí toda essa linha de frequências, é importante da gente estar aí fazendo essa faxina mental, oxigenar a nossa mente, alimentar a nossa mente. O que o professor trouxe aqui, gente, é de extrema importância. Nos últimos 18 anos, eu estou na área de RH, né? E dentro dessa área, eu lido com muitas pessoas. E o que eu tinha ali? 2 momentos, né? Quando a pessoa ela começava a trabalhar, ela estava extremamente grata por ela ter conseguido um emprego. Depois de 6, 7 meses, ela estava extremamente desmotivada por o metrô estar cheio. Então, mas ela, com o tempo, conforme ela começava a trabalhar, ela esquecia o quanto ela chegou ali triste por ela estar desempregada. Então, eu fico com essa reflexão, porque com o passar do tempo, a gente deixa de agradecer pelas nossas conquistas. Por estar trabalhando, por estar com saúde, por conseguir acordar de manhã, por conseguir ter energia sobre isso, né?
Então, são reflexões que eu gosto de trazer sempre na Roda da Vida, porque eu penso que contribui demais. O Paulo falando aqui, ó. O Paulo, nossa, vejo muito isso. Também sou de RH. Então, Paulo, você convive com isso, né? Que eu convivi muito isso. A Sol, denominadas doenças psicossomáticas. É isso mesmo, Sol. Pessoal, enquanto vocês interagem aí com o nosso mestre... O próprio nome é intuitivo, né? O próprio nome, ele fala sobre ela, né? Você vê, ó, o próprio nome já diz. Amontoados, ajuntados, consequências. Exata. Pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, num único cérebro que não pode parar de viver, né? E vai alimentando tudo isso. Quando você falou, há uns anos atrás, a gente falava muito da higiene mental, né? É necessário a higiene mental, é necessário bons livros, boas leituras, boas pessoas para se conversar, bons assuntos. Isso não deixou, isso não caiu de moda, não. Pode ter mudado de nome, mas não pode deixar de existir, né? Tudo bem que o mundo hoje oferece muita coisa tóxica. Exato. Mas se a gente quer esse equilíbrio, a gente tem que ter esse filtro. E por isso, professor, que eu incentivo aqui as pessoas a estarem atentas à roda da vida. Por quê, gente? Porque às vezes a gente pensa que a nossa vida se resume a um único item. Quem tem casamento é só casamento. Aí se separa, não tem mais nada. Não tem amigo, não tem relacionamento, não tem trabalho, não tem nada. Quem tem trabalho só tem trabalho, não tem mais nada. Quem tem dinheiro só tem dinheiro, não tem mais nada. E a vida não é só uma única coisa. Eu penso, dentro do meu ponto de vista, que o equilíbrio da roda, você ter todos esses itens, e em cada momento você vai estar com uma onda maior em uma determinada área, que é a área que você está focada. Por exemplo, uma mulher que está prestes a ter um bebê, né? Ela está focada na família, ela não está em um auge da carreira, ela tá com foco naquele momento. Então, cada momento a gente pode dar atenção a um determinado assunto, mas a gente não pode esquecer nenhum assunto. Não é porque ela tá próximo de ter um bebê que ela abandona a fé, que ela abandona a espiritualidade, por exemplo. Porque a fé é isso que o professor trouxe. Você não consegue respirar sem ter conexão espiritual. Como é que você deixa isso de lado, né? Então, são reflexões que é muito importante a gente fazer. Aqui, a Rani agradecendo os esclarecimentos, falou que esclareceu muito. Aninha, um beijo no seu coração, Aninha. Eu acredito que uma pessoa grata... Estou lendo aqui. Você está lendo também? Estou lendo aqui, Lúcia Nascimento. Ah, que linda, benção, boa noite. Olha... Aquele Luciana é Lúcia. Minha mãe. Aninha, eu acredito que uma pessoa grata pela vida consegue superar muitos desafios. O Isaac, estou só aprendendo com o mestre. O Paulo, tem pessoas que precisam de líderes para seu aperfeiçoamento. Nós do RH fizemos muito isso. Parabéns, Paulo, porque quando tem pessoas de RH com essa percepção, você contribui na vida de muita gente, certamente, viu? A Lúcia... É a questão do homem ser um ser social, né? Exato. A gente vai se ajudando, o homem né? Se curando. O homem não consegue, o homem não adianta. O homem é um ser social, ele precisa disso, né? O homem precisa desse norte. Paulo aqui comentando gestão de competências e emoções e nos conecta também ao lado humano e espiritual, com certeza. Pessoal, tenho mais perguntinhas aqui, vocês vão mandando as perguntas de vocês que a gente vai interagindo. Professor, quais os benefícios, dentro do seu ponto de vista, de cultivar... Nossa, a gente falou bastante sobre isso, mas eu vou ter que fazer a pergunta, tá? De cultivar a espiritualidade no dia a dia, especialmente para quem busca o equilíbrio na vida. Então, assim, o que você pensa que pode trazer como benefício para a vida, para a rotina, o cultivo da espiritualidade no dia a dia? Traz aí para a gente o seu ponto de vista em relação a isso, por favor. A palavra-chave nossa a gente já detectou, né? Nós não somos só essa casca. Sim. Prova disso, essa casca é abandonada e ela foi abandonada, ela se deteriora sozinha. Nada não consegue se reverter isso, né? Não existe essa possibilidade. Isso é a prova disso. Então, a prova é que existe algo além da matéria, além do corpo físico. Se a gente consegue entender que nós somos constituídos por esses dois corpos, o corpo físico e o corpo material. E o corpo físico, ele é muito mais intenso, porque ele que domina a matéria, não é a matéria que domina o corpo físico. Então, o melhor caminho é exatamente você trazer a sua sintonia. A sua sintonia, que eu digo que sempre parte das emoções.
que a sua emoção de alegria, a sua emoção de felicidade, a sua emoção de busca, a sua emoção de ter garra, a sua emoção de não desistir, a sua emoção de olhar para você mesmo e dizer, não, isso não é legal, eu fiz errado, não deu certo. Então, é essa constante reflexão. Ação, reflexão e ação. Vamos ter uma ação, vamos ter uma reflexão, vamos rever novamente com aquela reflexão a nova forma da ação. Levando isso para a espiritualidade. Não foi legal. Cheguei lá, xinguei todo mundo, briguei com todo mundo, não foi legal. Vamos voltar de outro jeito. Não foi legal. Fui dormir mastigando isso, aquilo, meu sono foi péssimo. Quem não dorme bem não vai ter um dia bom. Né? Então, são esses ajustes que cada pessoa vai ter que se ajustar. Né? São ajustes muito individuais, que o ser humano ele é ímpar. Todos nós somos de uma mesma gleba material e espiritual, porém nós somos ímpares. Cada ser humano é um. Então, cada um tem que ter o seu filtro, cada um tem que ter o seu auto-espelho e a sua auto-reflexão. Quando ele consegue equilibrar essa relação, meu corpo físico e meu corpo espiritual, e, claro, né, o meu corpo mental. O corpo mental está meio ali, né? O consciente, o subconsciente, aquilo que está atrás de mim, os flashes, porque a espiritualidade traz flashes para a gente. Os flashes que a espiritualidade traz, porque ela busca no universo. Um universo aquém e no universo além. Ela busca alguns flashes. Eu falei, eu não quero falar de religiosidade. Eu já ia A gente falar acaba se da esbarrando ciência, nisso. né? Ela traz ciência para A gente nós, acaba se né? esbarrando nisso, porque a espiritualidade é muito assistida pelas religiões, né? Ela é muito assistida, ela é muito refletida pelas religiões. Então, as religiões entendem isso, que a gente acaba resgatando flashes, acaba resgatando recados e notícias. E quando você tem esse filtro, quando você encara esse filtro e alinha com você, você alimenta uma espiritualidade positiva e dentro do universo você traz a parte positiva do universo para você. E profunda, Aí você consegue trazer... Positiva e profunda. Porque eu conheço muita gente que fala que é ateu. Mas mesmo essas pessoas chegam em alguns lugares e falam, nossa, aqui não estou me sentindo bem. Ele é ateu de uma religiosidade, né? Ele não é ateu de viver no universo. Porque não tem como ser ateu. Você não consegue deixar de sentir, né? Alguns podem chamar de intuição, outros de orientação, outros do Divino Espírito Santo, não importa o nome que você vai dar. Mas o sentir, o pressentir, o ter aquela mensagem dentro do seu coração, dentro do seu ser, isso é inerente ao ser humano, penso eu, né, professor? Ouve, Marcos? Voltamos. Você me ouviu? Sim. Eu não sei se o professor está me ouvindo. Aí, sim. Está me ouvindo? Sim. Né? E aí foi quando eu fiz o comentário que, independente da religião, ou do fato de a gente se falar essa palavra de espiritualidade, as pessoas sentem. E quando elas sentem, elas, independente de qualquer coisa, elas estão conectadas com algo que não se explica, né? Só se sente, né? Algo maior, é mágico. Pode ser uma ciência, pode ser uma intuição, pode ser um chamado, pode ser um sentir. Não tem, cada um vai ter uma maneira de explicar esse sentir. Mas esse sentir, esse pressentir, ele é maior do que a gente consegue explicar até agora, né? Sim. E talvez essa seria a ciência, né, Porque as religiões, as religiões, elas vêm com situações políticas, elas vêm com vontades de alguém, ela tem o pitaco do ser humano, que aí cada um tem o seu caráter. E a espiritualidade não, a espiritualidade é o que você sente. A espiritualidade é o universo puro, é o universo fora de dogmas. E as religiões, além de dogmas, elas têm base, elas têm ritos. Claro que os ritos são importantes e são necessários, mas aí é a vibração, o campo de vibração. Cada um vibra dentro de alguns ritos. Né? Se de repente pessoas vão lá dentro de uma igreja católica, aqueles ritos vibram naquela pessoa. Outras pessoas vão em centros espíritas, aqueles ritos vibram naquela pessoa. Então, quando a gente fala até mesmo das pessoas ateus, não é que eles não sentem, eles não conseguem se encaixar aí em ritos, em dogmas, em rótulos. Exato. Professor, tem uma pergunta aqui do Gustavo, que ele fala o seguinte: professor, qual o maior impacto que o nosso corpo físico... Opa, peraí.
que o nosso corpo físico recebe ao não cuidar devidamente da parte espiritual, da espiritualidade. Existe um impacto no corpo físico, professor? E se sim, qual seria o maior deles no seu ponto de vista? Bom, a gente falou já exatamente isso, né? Esse campo vibracional, toda essa transformação. O maior é meio difícil de você colocar, porque a dor é de cada um. A dor é de cada um. Então, o que impactua muito a minha pessoa não impactua tanto a sua pessoa. Não, eu não teria como mensurar isso, que eu estaria sendo meio... Leviano, Eu né? estaria querendo... Eu estaria querendo medir algumas coisas que eu acho que não são mensuráveis. Porque cada um sofre uma emoção. Tem pessoas que passam por uma separação, para ela está tudo bem. Tem pessoas que perdem um familiar, para elas está tudo bem. Tem pessoas que conseguem viver 2, 3 meses sem trabalhar, está tudo bem. Então, o maior impacto no corpo físico é meio difícil de mensurar, se a gente for pensar. Se a gente for pensar em termos físicos, biológicos, você veja bem, se você vai se desequilibrando, o seu corpo vai criando toxinas, vai criando situações, ele vai trazendo reflexo para você. A medicina fala muito isso, né? O corpo dá sinais. Então, quando você não está bem espiritualmente, quando você não está bem emocionalmente, quando você não está numa vibração legal, você vai criando uma série Desequilíbrios de físicos. toxinas, uma série de situações que vão chegando no teu corpo, né? Aí tem aquela história, um aparece com o corpo roxo, outro aparece com o corpo quebrado, outro, ai, que dor no corpo, parece que eu tomei uma surra. Tudo isso é espiritualidade. Ah, mas foi o quê? Foi uma toxina. Mas quem que criou essa toxina? Teu cérebro, a tua mente, que é extremamente elétrica, é uma parte do corpo extremamente elétrica, totalmente composta aí por uma série de neurônios aí, que são elétricos, e essa parte elétrica, ela vai jogando situações para o corpo. Então, se a gente for pensar impactos, eu não me atrevo a mensurar. Tá? Eu entendo sim que cada pessoa vai ter o seu limite. Cada pessoa tem o seu limite, tanto para suportar como para se entregar. Porque tem pessoas que vão até o limite dela e explodem. Tem pessoas que vão até um determinado limite e se entregam. Chegou o meu limite, agora eu preciso de ajuda. Sim. Tudo bem para vocês? Se quiser continuar a questão. Bacana. Mestre, até para complementar o que você está trazendo, eu tenho clientes aqui no Instituto que eles falam, Cláudio, depois que eu comecei a fazer uma prece, uma oração antes de dormir, eu durmo melhor. Então, assim, cada pessoa pode Campo se conectar, né? Campo O vibracional, sono né? da pessoa melhorou com uma prece, né? Com uma conexão espiritual. Então, a espiritualidade, tem pessoas que vai começar antes de entrar numa prova, ou antes de entrar num vestibular, antes de fazer um exame, antes de fazer uma apresentação, ela faz uma prece, ela abre um reiki, ela se conecta com algo espiritual e isso a fortalece. Então, assim, tem N maneiras de nós nos conectarmos com a espiritualidade, de nós nos beneficiarmos através dela, né? Gente, tem muitos comentários aqui, professor. Eu sou obrigada a fazê-los porque não dá para deixar. Olha, a doutora Vera aqui, falando ótimas explicações, muito interessante esse tema, agradecendo aqui. A Sol falando, o mundo é composto de energia vibracional. O Paulo, inteligência espiritual. O que isso tem a ver com o futuro da liderança? Inteligência espiritual. O que isso tem a ver com o mundo? Tem a ver com o futuro da liderança. Esse ele chutou a canela, hein? Que pergunta interessante, hein? Se a gente for pensar em inteligência espiritual, eu acho que está muito atrelado a pessoas que, por natureza, são líderes. Porque a pessoa que é líder, né? Nós sabemos disso, tem seres humanos que nasceram líderes, e com isso eles têm uma coisinha a mais, não tem como, né? Basta ele saber usar. Então, quando ele desenvolve essa liderança dele, ele desenvolve essas possibilidades dele, e quando ele é tendencioso para um lado, vamos usar a palavra positivo e negativo, acho que fica bem claro para todo mundo entender, né? A gente pode falar de vários, mas positivo e negativo são palavras bastante conhecidas. Quando ele vai para o lado positivo, então esse poder de liderança dele, esse poder de construir situações com pessoas, vai fazer com que ele haja nos seres humanos. Aí a gente pensa nos líderes espirituais também, né? Quando os líderes espirituais fazem lá um bom culto, faz uma boa razão de ser, independente da religiosidade, ele toca os seres humanos, ele toca pessoas, né? Os líderes, numa empresa em que o líder tem essa sensibilidade, ele é aquele líder que ele vai dizer para os funcionários dele, 15 minutos todo mundo vai sentar e vai respirar
Não é aquele líder que vai mandar bater o cartão 5 para 7, porque 7 horas tem que estar trabalhando. Então, essa sensibilidade de atingir o ser humano também na espiritualidade dele. Porque o corpo físico você põe para trabalhar, ele trabalha. Né? Então, essa inteligência espiritual no futuro, ela vem de encontro com a sensibilidade e os grandes líderes, né? Quando eu falo grande, não é o tamanho, não é o Brasil, não são líderes políticos, são pessoas que nasceram para liderar, seja até o pai de família, a mãe de família, uma tia em especial, ela é um líder. Então, aquelas pessoas que são líderes agirem para sensibilizar os seres humanos. Porque cada um está num campo vibracional, né? Cada um está num momento de evolução. Então, tem pessoas que precisam ser pegadas na mão, tem pessoas que precisam ser levadas no colo, tem pessoas que precisam levar 2 gritos, sim, tem 2 gritos. Grito não mata ninguém. Grito é um chacoalhão, é pedagogia aplicada, psicologia aplicada, né? E, como nós vemos, como a gente vem falando já há algum tempo, o óbvio tem que ser dito, o óbvio tem que ser falado, o óbvio tem que ser repetido. E a pessoa que quer sensibilizar as pessoas, ela tem que ter essa visão. E com isso, ela vai, automaticamente, ela vai desenvolvendo e exercitando essa capacidade nata dela. Porque, como eu falei, quem nasceu líder, ponto. Ninguém se faz líder. Sim. E assim, olha, a minha frase da vida é: o óbvio precisa ser dito. Essa é a minha frase da vida. E justamente pelo que o senhor trouxe agora. Eu venho do mundo corporativo e muitas pessoas estão desenvolvendo justamente... Ó, o Paulo aqui arrasou na explicação e arrasou com direito a palmas, né? Porque a gente que vem do mundo onde as pessoas estão cada dia mais se afastando por questões de burnout, por questões emocionais, por questões psicossomáticas. Janeiro deste ano eu estive na TV Gazeta falando sobre isso, em Janeiro Branco, sobre as questões emocionais que atinge e afasta as pessoas do trabalho, é justamente a falta dessa sensibilidade dos líderes, né? Porque se você não tiver a sensibilidade do momento de dar um feedback para da pessoa, no momento de cobrar, porque é necessário cobrar, gente. Os líderes têm que cobrar, têm que dizer não, têm que dar, ajustar aquela equipe, aquelas pessoas que estão ao redor. Mas como é que ela vai poder fazer isso? Qual é a sensibilidade de entender o momento de fazer isso, né? Que é o que o professor acabou de explicar, né? Que o líder, ele tem essa sensibilidade, porque ele nasceu com essa sensibilidade de perceber o momento dele comunicar com aquela pessoa de maneira devida, o momento de brigar e o momento de acolher, né? O Edinaldo falando aqui, ó, que explanação maravilhosa. O pessoal bem feliz aqui com as informações que o professor Marcos está trazendo. Eu vou resgatar aqui uma mensagem que a Rani deixou e eu não posso deixar escapar. A espiritualidade, ela diz o seguinte: a espiritualidade nos ajuda com a busca do nosso propósito. Apegado a isso, construímos vibrações além da religiosidade para encontrar um sentido em nossas vidas. Faz total sentido, Rani. Total sentido. Então, o pessoal aqui trazendo aqui os pontos de vista em relação às questões que o professor trouxe. E eu tenho mais perguntas aqui, mestre. Posso fazer? Ou você já quer trazer aqui uma visão geral de tudo isso? Não, pode falar. Vamos interagindo, que as pessoas elas precisam... Essa interação é mais rica. Isso. Pessoal, se vocês tiverem alguma questão aí que vocês queiram trazer, tá? É sempre bastante interessante. Olha aqui, o pessoal, todo mundo aqui já te pediu interessante porque a interação ela vai suprir nos anseios. Sim. E se eu for falar o que eu penso, eu vou estar despejando palavras do meu conhecimento, da minha vontade. Então, a interação ela é mais rica, porque ela vem de encontro com os anseios do grupo. Exato. Traz para nós aqui que vai ser muito rico para nós essa troca, viu? Para a gente também. Eu estou aqui aprendendo também, né, com o mestre. Olha, aqui tem uma questão, professor, que eu não posso deixar de fazer, porque eu sei que você e eu somos duas pessoas muito focadas nisso. Como a espiritualidade pode ajudar as pessoas a encontrar um propósito mais profundo em suas vidas e em suas carreiras, em seu trabalho? Como é que a espiritualidade, professor, pode ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de trabalho, encontrar seu caminho profissional? Porque, assim, trabalho é uma bênção na vida da gente, né? E como é que a espiritualidade está laçada com esse tema e com esse pilar da roda da vida? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso, professor? Eu ia começar exatamente aí. Vamos lembrar que nós estamos falando de espiritualidade por conta da roda da vida. Sim. Então, espiritualidade
ela é um dos fechos dessa roda da vida. Exato. Vários pontos dessa roda da vida, várias outras ideologias da roda da vida, ela só vai agir na vida dessa pessoa, ela só vai se concretizar na vida dessa pessoa, ela só vai se explanar na vida dessa pessoa quando a espiritualidade dessa pessoa permitir. Quando a espiritualidade dessa pessoa der para ela possibilidades de entender. Porque quando a gente pensa que o nosso cérebro faz parte da nossa espiritualidade, as minhas permissões enquanto ser humano, de deixar alguém se aproximar de mim, de me permitir, de recomeçar uma nova relação de vida num outro trabalho, numa outra cidade. Tudo isso tem outros campos da roda da vida que fala disso. Então, se eu quero mudar de cidade, mas a minha energia espiritual não me permite, eu vou para outra cidade e vou estar infeliz. Eu quero trocar de serviço porque algum serviço financeiramente vai ser melhor para mim. Mas aí eu não estou preparado espiritualmente, eu não me permiti espiritualmente, eu não permiti que algumas coisas fossem tiradas da minha vida para que eu cumprisse esse novo campo de trabalho meu. Então, quando você junta, vamos pensar que a espiritualidade ela pode ser considerada o tempero dos outros eixos da roda da vida. Ela tempera, ela vem com temperança, né? Ela tempera, ela te possibilita, se afasta, fica certo, abraça com a mão agora, se afasta. Então ela te dá essa sensibilidade, porque eu vou voltar com a palavra-chave minha. Espiritualidade está atrelada à emoção. Emoção sorrir, emoção chorar, emoção xingar. Todas essas formas de transparecer são emoções. Então a espiritualidade são as nossas emoções. Se as minhas emoções não me permitem se desligar de alguma coisa e me ligar na outra, eu fico aqui, não. Em todos os sentidos, né? Eu tenho que deixar. E existe aí, né, nos nossos bordões da vida, a gente só consegue colocar alguma coisa em outro lugar quando a gente tira, né? Guarda-roupa cheio de camiseta, sapateira cheia de sapato, tem uma hora que tem que tirar, é para dar oportunidade para o novo chegar, né? Então, dentro do campo espiritual e na roda da vida também, né? Você não consegue um serviço. Por quê? Daí, quando você vai estudar aquela pessoa, ela sempre foi intransigente no serviço dela. Ela sempre foi aquele funcionário que não conseguia entender que ordens não são para mandar nele, ordens são para organizar, ordens são para dar rumo ao trabalho. Né? E ali naquele lugar da cadeira, na dança das cadeiras, ali ele está na cadeira de obedecer ordens. Então, quando as emoções dele, quando a espiritualidade dele mostra para ele que não, enquanto de manhã das 8 às 5 você é o empregado, ótimo, parabéns. A partir das 5 você é o dono da tua casa, é uma outra situação. Então, essa sensibilidade, a espiritualidade vai combater todas essas nossas, vamos falar falhas, né? Não são erros, são falhas, são desorganizações, né? Porque nós temos tendência a nos desorganizar quando alguma coisa não nos agrada. Esse espectro que a gente tem se desorganiza, e quando a gente se desorganiza, nem sempre a gente fala o que a gente quer, nem sempre a gente fala o que precisa. Sim. Ponto. Com certeza. Mestre, o pessoal amou, e eu, assim, nossa, faz muito sentido pelo meu ponto de vista, também institucional e também terapêutico, com o que você trouxe, faz total conexão. Inclusive, o Paulo trouxe aqui, ó, espiritualidade é um fator de proteção contra o suicídio? Setembro Amarelo. Ele está fazendo uma pergunta aqui. Se a espiritualidade ela pode contribuir contra o suicídio, que nós estamos em Setembro Amarelo, que é um mês aí, né, que a gente pega essa bandeira para poder cuidar desse assunto. Se a gente for pensar na espiritualidade fora a parte de religiosidade, nós vamos cair de novo no campo vibracional, né, a vibração dela. Então, se você procura se vibrar de uma maneira mais positiva, se você aquilo que te machuca, aquilo que te angustia, você vai se fortalecer para não cair nessa entrega do suicídio, né? Nessa entrega que aí nós temos aí 1000 pessoas que falam de 1000 coisas. Uns falam que é fraqueza, outros falam que pessoa ser covarde, outros falam que ela não suportou tudo aquilo. E quando a gente pensa que a espiritualidade, ela atrela-se às nossas emoções, quando você filtra, e quando alguém traz para você também, né? Porque vamos pensar que uma pessoa que está nesse ponto, ela está doente. Ela está doente espiritualmente, né? Ninguém está aqui para ter emoções de morte. Então, quando ela tem outras energias positivas, outras energias que atrelam a ela essa outra vibração, ela consegue sim se afastar desse campo vibratório de achar que essa é a saída, de achar que essa é a forma. Isso dentro desse momento que nós estamos falando, né? Se eu fosse puxar para os lados espirituais, religiosos, a gente vai entrar em alguns dogmas
mas esses dogmas, se filtrar eles vão cair nessa mesma conversa nossa aqui, né? Esse campo espiritual, ele é um campo de vibração, ele é um campo que te puxa, que a vibração ela baixa e sobe, ela aumenta e diminui. Então, quando você se entrega, ela vai para esse lado. E para o lado da vibração baixa, o que você vai encontrar lá? Outras vibrações baixas. Sim. Você fica triste. O que você vai encontrar com tristeza? Angústia. Tristeza e angústia. Vai encontrar o quê? Rancor. Você não vai encontrar lá alegria, sorriso. Então, é questão de vibração mesmo, né? Se a gente for pensar pelo lado religioso. A gente poderia dizer, então, que uma tristeza profunda, eu não estou falando nenhum suicídio ainda, mas uma tristeza profunda, poderia ser uma doença espiritual ou não? Sim, além das doenças... Gente, a gente não está falando aqui da parte química, tá? A parte de vitamina, a parte de uma doença neurológica, psiquiátrica. A gente tá falando um tema energético, um tema espiritual, dentro deste tema. Porque a gente tem as questões físicas que tem que ser tratadas dentro das questões físicas. Mas o tema hoje é a espiritualidade. Falando de espiritualidade, uma tristeza profunda que pode levar até a morte de uma pessoa, suicídio ou qualquer outra situação, poderia ser também uma doença também espiritual, professor? Sim. Porque, ó, você está falando a tristeza é emoção. Você não tem tristeza na ponta do dedo. É o seu dedo que está triste. Corta o dedo que você vai ficar feliz. Você não tem uma tristeza profunda dentro da orelha. Corta a sua orelha ou corta o seu braço que vai ficar tudo bem. É emoção, é emocional, é lá dentro, é espiritual, sempre ela né? explica, né? Porque às vezes está tudo bem, mas a pessoa não consegue explicar, ela só sente. E aí a gente, dentro de uma questão religiosa, a gente vai se esbarrar naquilo que a gente falou agora há pouco. São sensações que a gente não sabe de onde vem. E nem por que vem, né? Várias vertentes religiosas explicam, procuram, investigam, mas aqui não é o momento para falar sobre isso. A gente sente, né? Então, é correto dizer que dentro da espiritualidade devemos sempre estar atentos à mudança de hábitos para que vibre dentro da melhoria. Como sim, dizem, 1% nós falamos lá no começo. A gente falou no momento. A gente precisa ter força para lutar com a atitude, né? Sim. É uma pessoa que está com um quadro de depressão. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil não. E é provado que não é fácil. Não, eu mas ela precisa mudar de atitude, nesse quadro. Né? Ela precisa ter força, a gente sabe que não é fácil para ela, a gente não está julgando ela, mas é parte disso, ela tem que mudar de atitude, ela tem que correr atrás, né? Não pode se entregar. Sim. E é muito fácil você se entregar ao campo vibracional negativo, né? É muito fácil. Sim. Muito mais fácil você se encostar na parede e chorar do que você sorrir. O Paulo está trazendo aqui, né? A procura de ajuda é importante. Assim, pessoal, a gente não está dizendo que você vai curar a depressão, ansiedade, pânico unicamente com o campo espiritual, não é isso, tá? O professor Marcos, ele é uma pessoa da ciência, eu também sou, a gente sabe da importância de, quando necessário, estar no Sim. psiquiatra, estar no psicólogo, estar com acompanhamento médico. Existe outras variantes, como a parte hormonal, de vitaminas, atividade física, tem todo um contexto. Mas dentro do tema de espiritualidade, a parte de espiritualidade, sim, pode contribuir de maneira extremamente positiva. Existem relatos de psiquiátricos, de psiquiatras e neurologistas, onde quando a pessoa ora, o glóbulo cerebral dela se enche de sangue. O glóbulo frontal aqui se enche de sangue e isso faz com que ela tenha uma alteração neurológica. Já é científico o efeito da fé dentro da parte física da pessoa, né? Então, eu acho que sim, contribui sim, Paulo, com o impacto, né, em relação ao suicídio. Esse é meu ponto de vista também, né, professor? Até mesmo porque quando você fala de oração, de fé, a oração e a fé, ela sempre traz o positivismo, né? Ela sempre traz o positivismo. A esperança, né? E a gente precisa desse impulso, né? A gente precisa desse impulso de perseverança, a gente precisa disso. Então, as orações, quando você comentou que a pessoa começou a dormir melhor depois que ela passou a orar antes de dormir. É porque ali ela dizia, eu vou ter uma boa noite, eu quero ter uma boa noite, eu vou ser defendido. Olha quantas coisas positivas ela trouxe para ela, dizendo que para o sono dela. Então, esse campo com a positividade, né? E de se permitir, né? Porque essa parte de fé, da oração, ela tem que se permitir. Em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. Ela precisa, para você ter uma conversa positiva com uma pessoa, você tem que se permitir. Senão aquela conversa, ela fica invasiva, é o ditado da vovó, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. E não deixa nada. Né? Fica truncada, né? A Aninha trazendo aqui, ó. Eu fiz anos de tratamento terapêutico com acompanhamento de psiquiatra.
e foi recomendado à minha altura seguir firme com o pilar espiritual. Olha a Aninha aqui fazendo um depoimento, que foi através o próprio psiquiatra recomendou, fez a recomendação a ela para que tivesse hábitos espirituais na cura. Isso é extremamente efetivo, minha gente, né? O Paulo aqui falando ter novos hábitos, hábitos positivos. Mestre, a gente está aqui com alguns minutos prestes a terminar nossa live. Você acredita que já está terminando? Gente, passou muito depressa. Vamos fazer uma última pergunta, porque aqui a gente vai bater 1 hora de live e eu não posso me dar o direito de perder essa live, que ela tá incrível. Ela será salva, pessoal, e a gente vai salvar ela nas redes aqui do professor Marcos e do Instituto. Para quem não conseguiu ver toda, conseguir assistir, assistir. E quem quiser rever algum assunto, poder ir lá e consultar, viu? Professor, eu gostaria de que você deixasse aqui para nós as considerações finais, né? Da sua visão como dirigente espiritual, como uma pessoa que é um líder espiritual há quase 40 anos, que se dedica a sua vida à espiritualidade. Qual é a grande mensagem aqui que você pode deixar para todas as pessoas que estão online, que tem um grupo imenso aqui te assistindo, te prestigiando, e também para as pessoas que vão assistir essa live, como a espiritualidade pode tocar e transformar a vida delas? Como eu disse, né, nós temos aí o nosso osso mestre, vamos chamar assim, que é a nossa cabeça. A nossa cabeça nos conecta ao universo. Nossos olhos, ouvidos, onde a gente fala, o nariz. Então tá aqui, né, os 4 sentidos que vão se depois com a pele e com os tatos. Dentro dessa cabeça mora o cérebro. E é ele que é a chave, né? Ele é a chave, ele é o mestre. Então quando você junta tudo isso e traz a mudança de hábitos, fortalecimento, busca de coisas boas, busca de novidades, estar alinhado com o universo. Você não tem que fugir do que está errado, você não tem que fugir do que está feio, porque a gente tem que saber. Exatamente para você não cair nessa cilada. E dentro disso, cuidar da sua cabeça. Seja com oração, seja com a higiene mental, seja com boas pessoas, seja em conversas como essa, porque a chave mestra da situação, o ponto maior da situação, o culminante, é a cabeça. E várias religiosidades trabalham exatamente o culto da cabeça, o culto da mente, o culto da sua inteligência. E a prova disso é que a nossa inteligência nos trouxe até aqui hoje, né? Quanto de distância estamos todos nós aqui, estamos tão perto um do outro, né? Então a gente tem que trabalhar muito essa máquina maravilhosa chamada cérebro, chamada cabeça, que é ela que nos permite, ela que nos leva, ela que nos traz, ela que nos dá toda essa visão do que é o mundo. Olha que bacana. Em termos religiosos, nós temos cultos e cultos à cabeça. Se a gente for pensar aí dentro da ciência, as grandes partes da ciência que cuidam da cabeça e vão até lá buscar e trazer, enfim, quantos anos a ciência trabalha aí o estudo do cérebro. Então, o meu recado é: cuide bem da sua cabeça. Tanto que a cabeça é tão certa que ela está em cima do corpo, né? Ela está em cima do corpo. Não é ela que manda no corpo, não é o corpo que manda nela, sobre né? isso. Tudo parte dela. Mestre, tem muita gente aqui agradecendo a live. Olha, a Rani, fica mais vibração incrível. A Cida Sartori, um beijo no seu coração, Cidinha. Que aula incrível. A Fê, por mais lives com ele, Clau. Por mais lives com ele, professor. Olha que você está se arrumando, hein? A Eliette, nosso mentor espiritual, sempre nos honrando com sua sabedoria. A Cris, muita sabedoria nessa live. A Aninha, meia live, gratidão. Enfim, nossa, tem muitos comentários, eu não vou ler todos. Mas, professor, eu acho que você tem um problema. Eu acho que você vai ter que voltar aqui, ó, Isaac. Essa live foi muito aproveitável, eu aprendi muito. Tem horas que precisamos só escutar e aprender. Nossa, tem muitos comentários, gente. Me perdoa, não consegui ler todos. Mas o professor Marcos está aqui online. Eu peço que ele leia também os comentários que vocês deixaram de gratidão, de honra a ele. E com certeza faz total sentido por ele trazer seu conhecimento. Professor, muito obrigada por esse momento, por essa noite. Eu espero que você possa voltar aqui, hein? Vamos combinar. A Roda da Vida tem 11 pilares. De repente você consegue voltar em um deles, ou a gente pode abrir um outro momento para poder falar
sobre outro assunto diverso. Eu sempre faço live aqui, vai ser sempre uma honra ter você aqui comigo, viu? Ótimo. Qualquer hora eu entro também, porque eu trabalho à noite, tem outras coisas, mas eu vou tentar Tá acompanhar certo. um pouco mais vocês. Tá certo. Pessoal, Tá muito certo? obrigada por todos vocês que ficaram aqui até agora. Um Beijo a forte todos. abraço. Mestre, muito obrigada. Boa noite a todos.